Excelência pela oportunidade de comentar o discurso, como sempre, brilhante, como sempre, saboroso, como sempre, cáustico, do nosso querido amigo senador Pedro Simão. Para dizer, inicialmente, ao senador Pedro Simão e a todos que nos ouvem, que sou membro, efetivamente, da comissão mista que investiga Cachoeira e toda a trama tentacular de negócios escusos organizado em torno dele. Sou membro suplente, não sou titular. Mas a minha posição na comissão, senador Pedro Simão, é exatamente a sua. E a posição do meu partido, do PSDB. Nós não temos nenhuma restrição à convocação de agentes públicos que, porventura, estejam vinculados a essa organização, que, porventura, mediante indícios convenientemente apurados, até agora, ou que venham a surgir no curso das investigações da CPI, sejam convidados a depor. Seja governador, seja deputado, seja prefeito, seja vereador, não importa. E qualquer que seja o partido, inclusive o meu, não há, da posição da bancada do PSDB, qualquer tipo de restrição. Temos, sim, pelas mesmas razões que Vossa Excelência tão eloquentemente sustentou na tribuna, frontal oposição à convocação do Procurador-Geral da República, porque entendemos que trata-se de uma manobra diversionista do foco principal da CPI e diversionista também em relação ao julgamento do mensalão que se aproxima. Somos contra por razões jurídicas que Vossa Excelência já explanou. O Procurador-Geral da República é o titular da ação penal, que será eventualmente chamado a propor ação penal contra agentes públicos dotados de prerrogativa de foro. Portanto, não pode servir de testemunha nesse processo. Eu estive na companhia do senador Álvaro Dias visitando o Procurador-Geral para obter dele, de viva voz, argumentos que sustentassem a nota que ele já havia divulgado, explicando por quê. Quando recebeu o inquérito da chamada Operação Vegas, não pediu providências e que pudessem levantar o segredo que envolvia aquela operação. Quando os delegados, isso foi reafirmado pelo delegado que depois ontem, quando a Polícia Federal, ao encontrar, como dizem eles, fortuitamente, ocasionalmente, telefonemas entre Cachoeira e seu bando e alguns detentores de mandato eletivo dotados de prerrogativa de foro, o Procurador-Geral, ao examinar os elementos recolhidos, considerou que até aquele momento não havia ainda indícios de prática de crime por parte desses agentes públicos. Havia, sim, conduta, digamos, indelicada, imprópria, por parte de um senador da República que, pelos seus telefonemas, aparentava ter uma relação de grande intimidade com um notório contraventor. Mas não havia, naquele momento, nada que indicasse relevância penal para esse comportamento. Diante disso, o Procurador-Geral da República prudentemente evitou arquivar formalmente o inquérito no que dizia respeito a estes detentores de mandato e nem sequer denunciá-los. Não os denunciou porque não havia relevância jurídica e a denúncia seria vã. E não arquivou porque, ao arquivar, teria que comunicar o arquivamento ao Supremo Tribunal Federal. E havia risco de vazamento de informações. Porque, naquele momento, os comparsas da trama que se organizava em torno do jogo ilegal estavam confiantes de que o uso do Nextel garantiria o sigilo das suas conversas. Se, porventura, e eram 80 aparelhos distribuídos, servindo
de meio de comunicação entre os membros da quadrilha. Se naquele momento essas pessoas tivessem a revelação de que o Nestel, que parecia tão seguro, era de fato vulnerável à escuta e ao monitoramento da polícia, não teria havido nenhum. Eles imediatamente buscariam um outro meio de comunicação e não teria havido o desdobramento que houve depois na Operação Monte Carlo. Levantaria a lebre, como se diz. Prudentemente, o Procurador-Geral da República evitou tomar essa providência. E foi graças a isso que os comparsas de Carlos Cachoeira continuaram nas suas conversas, confiando na segurança do Nestel, o que permitiu a grande redada que a Polícia Federal deu. Não é? Então, isso me convenceu absolutamente. Acho que o Procurador-Geral da República, por todas as razões, tem que ser respeitado na sua posição. O segredo em torno da CPI é um segredo de polichinelo. Uma parte do material guardado aqui, no que se chama aqui comumente entre nós de bate-caverna, ainda não foi transcrito. São conversas telefônicas que não foram ainda transcritas em texto. O que dá margem aos boatos os mais disparatados. Todo mundo tem uma informação que sabe que alguém foi escutado por isso, por aquilo. É preciso urgentemente que isso tudo seja transcrito, para que os senadores tenham conhecimento do material que foi coletado pela Polícia Federal. Ontem, na sessão secreta, dita secreta, um jornal, a Folha de São Paulo, obteve o áudio, e fez muito bem em obter. Porque os senadores eram os primeiros a romper o sigilo. A cada 15 minutos saía um senador membro da CPI, ia lá fora, reunia a imprensa e dizia o que estava acontecendo. Então, esse sigilo só serve para dar à opinião pública a ideia errada de que nós estamos fazendo algo caviloso. Porque quando se cobre de sigilo informações que são de interesse público e que precisam vir a público, para que o público julgue, a ideia que se faz é que nós estamos fazendo coisas erradas. Lança suspeita sobre o Senado e sobre o trabalho da CPI. E uma suspeita vã, porque o segredo vaza no instante seguinte ao fato que se quer cobertar. Quero também, senhor presidente, senhores senadores, concordar e louvar a atitude, na mesma linha do senador Pedro Simon, da presidente Dilma Rousseff. A escolha dos membros da Comissão da Verdade. Acertou 100%. São pessoas que se enquadram exatamente no perfil traçado pelo Congresso Nacional quando votamos a lei que instituiu essa comissão. Pessoas comprometidas com a democracia, com os direitos humanos, pessoas com histórico de luta pela liberdade e pessoas que tenham condições e maturidade política para compreender não apenas o significado político, a extensão jurídica, melhor dizendo, da lei da anistia, mas o seu imenso significado político como pedra de toque de uma construção que levou à redemocratização do nosso país. Está de parabéns a presidente Dilma Rousseff. Mais uma vez, estou no coro, fazendo coro com o senador Simon. Ainda no coro, ainda seguindo, glosando o mote do senador Pedro Simon, vou na mesma linha de Sua Excelência. Não é possível que o BNDES, que é sócio da holding, que controla o JBS, se apresente depois de uma negociação rápida, de coisa de 10 dias, como comprador, porque ele detém 34% da holding de uma empresa que está prestes a ser declarada inidônea por um procedimento instaurado na Corregedoria Geral da República e cujo dono, Fernando Cavendish, disse estar quebrada.
Então, isso não tem o menor cabimento. Assim como a presidente interferiu para frustrar uma negociação que seria ruim para o Brasil e para o BNDES, porque uma boa parte, digo para o Brasil, porque uma boa parte dos recursos que o BNDES aporta a essas empresas são recursos que o Tesouro capta e que engordam a dívida pública, alimentam a dívida pública. A presidente frustrou aquela negociação entre dois grandes grupos de supermercado. Deve frustrar agora. Que ela ouça o conselho sábio, né, do nosso querido senador Pedro Simão. Conselho que vai poupá-la de dissabores. E eu tenho certeza que o presidente do BNDES, o professor Luciano Coutinho, que é um homem de bem, homem sério, será sensível a esse apelo. Finalmente, eu queria fazer um registro triste. Perdi um grande amigo e o Brasil perdeu um grande brasileiro, o deputado Neiva Moreira, que faleceu ontem, aos 94 anos, depois de uma vida longa, profícua, dedicada às melhores causas do povo brasileiro. Um jornalista, combativo, um homem que lutou pela liberdade, um nacionalista, um homem que não hesitou em lutar contra a corrente, um grande brasileiro com o qual nós convivemos, presidente, na Câmara dos Deputados. Deixa uma lembrança muito saudosa e eu queria, em meu nome e em nome do meu partido, me solidarizar com a família deste grande brasileiro, deste grande patriota que foi o deputado Neiva Moreira. Desculpe, senador, eu acabei glosando o mote que Vossa Excelência lançou e não pude me beneficiar da parte de Vossa Excelência e vejo já que o meu tempo se esgota. Muito obrigado.